Olá pessoal, eu sou a Paula, sejam bem-vindos a mais um momento da nossa roda de leitura. Nós estamos estudando o livro A Recompensa da Honra, já lemos o capítulo 1, que falou sobre muitas lições importantes, uma das quais me chamou muita atenção foi sobre não apenas obedecer a Deus, mas aprender a capturar o seu coração, a satisfazer o seu coração, e de como Deus ama recompensar os filhos que satisfazem o seu coração. Não os malcriados, só os obedientes. Mas hoje a gente vai ter aí mais algumas lições no capítulo 2. Vamos lá? Vamos descobrir quais lições são essas? Capítulo 2, parte 1. Recompensa parcial ou nenhuma recompensa? Nazaré esperava com ansiedade a prometida manifestação do Messias. A comunidade judaica estava prevenida e de sobreaviso porque aquele era o tempo em que ele deveria surgir. Eles não eram diferentes dos cristãos dos nossos dias, pois a maioria sabe que estamos vivendo o período que precede a sua segunda vinda. Jesus disse que nós conheceríamos a estação ou a geração, mas não o dia e a hora. Portanto, não há motivos para acharmos estranho que os israelitas conhecessem o tempo de sua primeira vinda. Daniel descreve o espaço de tempo em seus escritos em que isso se daria, e os mestres da lei disseram aos magos onde encontrar o menino Jesus. Eles sabiam que o tempo havia chegado, mas quando o Messias foi revelado em seu meio, vemos uma reação estarrecedora. Não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Observe as palavras. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Há alguns anos, lendo a passagem acima, fiquei assustado com essa expressão e pensei, espera um instante. Aqui não diz que ele não quis fazer ali nenhum milagre, mas em vez disso, especifica que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Se o versículo do livro de Marcos indicasse que Jesus não quis, eu não teria pensado nele uma segunda vez, porque se trataria da vontade de Jesus. No entanto, não pôde fazer significa que ele não estava retendo nada, ao invés disso, ele foi contido. Este ponto é enfatizado e esclarecido também em outras versões, como, por exemplo, ele não foi capaz de fazer. A nossa pergunta passa a ser: por que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré? O que o impediu? Ele realizou grandes milagres em outras cidades. Cegos viam, ouvidos surdos eram abertos, aleijados de repente se levantavam e começavam a andar, mortos ressuscitavam. E isso é apenas uma amostra do que foi registrado. Com frequência lemos nos evangelhos que ele curou toda espécie de doenças e enfermidades. Qual foi a diferença então? Por que apenas alguns enfermos receberam a cura naquela cidade? A resposta se encontra nos versículos precedentes, mais precisamente nas palavras do povo de Nazaré. Vamos ver. De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão, Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O que está acontecendo? Vamos ver? Vamos pensar. Jesus voltara à cidade onde havia crescido e costumava juntar-se ao povo de Deus quando se reunia aos sábados. Toda a comunidade estava na sinagoga quando, de repente, Jesus se levantou e leu a seguinte passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. A multidão sabia o que estava por vir. Aquelas eram palavras familiares. Eles haviam ouvido essas palavras em Isaías inúmeras vezes. Era um dos principais livros proféticos que falavam sobre a vinda do Messias. Não seria diferente do que se hoje alguém se levantasse e começasse a ler a respeito das bem-aventuranças ou a oração do Pai Nosso. Nós saberíamos o que viria a seguir. Jesus continuou: para evangelizar os pobres,
para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Até aquele instante, havia somente um ponto que precisava ser tratado na mente daqueles cidadãos. Por que aquele homem sem preparo da localidade estava lendo as Escrituras e não o experiente rabino? Mas, de repente, a bomba é lançada. Jesus enrola o pergaminho e anuncia: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Depois prossegue falando das grandes e poderosas obras realizadas nas outras cidades e encerra com uma forte mensagem profética. O quê? Esse cara é real? Estamos ouvindo direito? Ele realmente está dizendo que é aquele sobre quem Isaías profetizou. Mas que ridículo! Que loucura! Totalmente incrédulas, as pessoas começam a falar entre si. Este é Jesus? O que afinal de contas ele está fazendo? O que ele está dizendo? Posso imaginar uma mãe exclamando: mas não pode ser. Ele frequentou a aula de estudo da Torá junto com meu filho. Estupefata, outra acrescenta: a família dele mora aqui ao lado. Ele brincava com Benjamin. Outras podem ter tido lembranças mais atuais. Ele construiu a mesa onde comemos todas as noites. Fez nossas cadeiras. Este homem é o filho do carpinteiro. O que ele quer dizer com o Espírito Santo do Senhor está sobre mim? Quem ele pensa que é? Hoje talvez protestássemos dizendo: Jesus, mas ele jogava futebol com meu filho. Ou ele esteve ali na aula de matemática com minha filha. Eles haviam formado uma imagem mental de como o Messias viria, e a partir da compreensão que tinham do Antigo Testamento. Eis que outra passagem conhecida de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, desde agora e para sempre. Aqueles cidadãos, eles estavam aguardando um grande rei. Alguém que seria tanto um sábio sobrenatural quanto um conquistador poderoso. Ele os libertaria rapidamente da opressão romana e os estabeleceria como uma nação sem igual. Ele recuperaria o trono de Davi e reinaria para todo sempre. Mas quando Jesus veio como um deles, criado nas suas escolas, rindo pelas suas ruas, construindo móveis domésticos e cercado pela máfia, os coletores de impostos, e por prostitutas, eles foram pegos de surpresa. Não conseguiram entender. Espera um pouco! Gritavam por dentro e por fora. Mas não era assim que esperávamos que o Messias viesse. As pessoas daquele vilarejo não perceberam que deveria levar alguns milhares de anos entre a declaração "um filho se nos deu" e a concretização e manifestação física total de "para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, desde agora e para sempre". Este incidente, juntamente com outros, revela ao longo das Escrituras uma verdade que é difícil de captar. Muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que nós não queremos. E por quê? Para que saibamos que Ele é Deus e nós não podemos criticá-lo. Não podemos buscar respostas simplesmente usando a nossa mente. Precisamos buscá-lo e a sua provisão com o nosso coração. As Escrituras não podem ser interpretadas a partir da nossa compreensão humana limitada. E é preciso haver um sopro do Espírito de Deus. Somente Ele dá conselhos sábios e a aplicação correta. Vamos a uma outra parte, um contraste absoluto. Permita-me dar mais um exemplo. Os fariseus também estavam aguardando um Messias poderoso e vencedor, um herói que libertaria o povo de Deus da opressão romana. Aqueles líderes esperavam ansiosamente a sua vinda, acreditando que se tornariam subgovernantes deste novo reino estabelecido em Jerusalém. Então, quando Jesus entrou em cena como um homem da Galileia, sem qualquer preparo, foi alvo de zombaria. Ele não se encaixava de modo algum na imagem que tinham do Messias.
Em um dos muitos interrogatórios que lhe fizeram, está registrado o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Novamente, aqueles fariseus estavam se referindo à profecia de Isaías como se o reino do Messias fosse terreno. Também procuravam um Messias baseado na sua interpretação mental das Escrituras. Ao invés de confiarem na direção do Espírito de Deus, confiaram na sua imaginação. Eles conheciam a Deus não através de seu coração, mas pelo seu próprio raciocínio. Em contraste, vamos dar uma olhada em outro homem que também estava aguardando pelo Messias. O nome dele era Simeão. O Evangelho de Lucas nos conta que ele era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: o resumo do que Simeão declarou sobre Jesus foi uma declaração feita sobre um bebê de 30 dias de vida que ele o reconhecia como Messias. Ora, isso é muito interessante. Eis que um homem que reconhece o Messias quando ele não tem mais que 1 mês de idade e, no entanto, toda a cidade de Nazaré não consegue reconhecê-lo e os fariseus ainda zombam dele. Quando aos 30 e poucos anos ele aparece fazendo sinais e maravilhas que nenhum outro homem jamais realizou. Por quê? Mais uma vez, porque Deus é Espírito. E aqueles que querem conhecê-lo e os seus caminhos devem conhecê-lo pelo seu Espírito, que revela a verdade. Há uma diferença chave entre Simeão e os outros. E esta verdade é o que estamos prestes a ver. Esta revelação trará entendimento quanto à razão pela qual tantos não recebem a sua completa herança da parte de Deus. A gente vai estudar isso no próximo vídeo com a parte 2 do capítulo 2. E até aqui a gente aprendeu o quê? Que às vezes nós somos surpreendidos por Deus, porque Ele nos dá o que nós precisamos em uma embalagem que a gente não espera. Vamos pensar sobre isso. Até o próximo vídeo.